Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 até o versículo 24. Paulo vai tratar de dois temas muito comuns ou importantes para o mundo de hoje e para o mundo daquela época, que é a questão do casamento e do celibato ou da virgindade por causa do reino dos céus. Claro que contextualizando a questão da comunidade de Coríntios, na qual essa carta é escrita, é uma comunidade que tinha todas as problemáticas de uma sociedade que nós podemos imaginar. Geralmente são problemáticas voltadas ao extremo. Primeiro era um extremo daqueles que propagavam o amor livre, uma sexualidade livre. Isso não é um privilégio, a palavra certa nem privilégio, isso não é uma propriedade dos nossos tempos, não. Já nas sociedades antigas, e aqui no caso a sociedade grega, era muito comum se propagar o amor livre, e mesmo os convertidos ainda não tinham uma visão muitas vezes, evangélica desse estado. Já o outro extremo era aqueles que, mesmo casados, se recusavam à prática da via sexual ou do amor conjugal, da relação sexual no próprio matrimônio. Havia uma certa frieza, indiferença da parte de alguns em relação à própria prática sexual dentro do matrimônio. Por isso, esse capítulo ele tende a ajudar a dissolver alguns extremos. O outro extremo é aqueles que acham que só há realização quando a pessoa tem uma vida sexual ativa ou quando ela tem um companheiro, uma companheira. Não. A tentativa de Paulo aqui é, sobretudo, ele vai até dizer que não se trata de uma regra que ele impõe, mas são conselhos que ele dá para bem se viver aquilo que são, cada um na condição em que se encontra. O desejo de Paulo era que todos se conservassem como ele, né? Ele disse conservar como ele porque Paulo não se casou. Paulo foi um homem totalmente entregue ao serviço do reino de Deus. Mas ele apresenta a condição do homem que se casa diferente, um homem que não se casa, uma mulher que não se casa porque não encontrou ninguém ou simplesmente não quis se casar. Não. Aqui se trata de um carisma, aquele que se reserva, aquele que se consagra, aquele que se entrega para viver inteiramente para uma causa ou para uma missão. A causa e a missão aqui é o reino de Deus. Lá em Mateus 19, Jesus vai dizer que há aqueles que são eunucos ou não fazem uso do dom sexual ou da sexualidade no sentido da cópula sexual por causa do reino dos céus. Então aqui a motivação ela tem um nome, ela se chama reino dos céus. Por isso ele até faz logo, eu penso que seria bom o homem não tocar a mulher alguma. Ora, mas se é para viver a incontinência e a incontinência se tornar algo pesado, que cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem o seu marido, vice-versa, né? O marido precisa cumprir seus deveres para com sua esposa, da mesma forma a esposa para com seu marido. O corpo da mulher não é somente para ela, é para o seu marido e vice-versa. Um ou outro se entregaram na união conjugal pela via do matrimônio. Daqui uma coisa muito importante, o valor santificado que a sexualidade tem na vida a dois. É um ato de entrega, é um ato de amor, é a via unitiva pela qual eles se unem quando se entregam um ao outro através da relação sexual. Quanto isso tem uma visão sagrada e não profana, como alguns querem ver, e o quanto isso é importante para que a relação na vida matrimonial ela seja plena, ela traga satisfação para ambos.
Por muitos motivos, os casais podem deixar de ter a via a relação sexual. Isso não é o mais comum, mas pode-se ter por questão de saúde, saúde física, saúde emocional, saúde de alguma outra forma. Pode ser que há uma certa indisposição, pode ser que haja entre eles uma falta de comunhão. Então, a incontinência na vida de um casal, ela não é uma regra, mas muitas vezes ela é uma necessidade. E que quando esse período precisar ser vivido, que se dediquem à oração, tanto um como o outro. Para quê? Para que não se caia no perigo do desvio ou de outros sentimentos brotarem a partir da não compreensão de por que um casal não vive a vida não a relação conjugal um com o outro. A partir do versículo 8, Paulo tem sua consideração aos solteiros, às viúvas, dizendo que era bom que cada um permanecesse assim como ele. Como eu disse, exaltando o seu próprio estado de vida. Agora, é importante também entender que essa exaltação não é exaltação de se sentir superior. Não, é a exaltação de reconhecer que é possível se viver assim. Que a castidade, que o celibato, que a continência por uma causa, ela é perfeitamente possível, inclusive dentro da vida a dois. Agora, desde que seja sempre por uma causa. Ou aqueles que ficam solteiros porque não querem se casar, podem viver e viver perfeitamente a sua vida de uma forma pura, de uma forma casta, desde que tenha isso como meta de vida. E depois entrando a partir do versículo 10, agora não se esquecendo, tá? Versículo 9. Mas se não podem guardar a continência, case. É melhor casar do que viver ardendo em desejos, em vontade. Não um jovem, um homem, uma mulher que deseja viver a vida de uma continência entregue a Deus deve ser realmente por dom, por carisma, por chamado, por disposição. Quando, depois de um profundo discernimento, se chega a uma conclusão de que não é possível viver assim, não tem pecado algum em procurar-se então casar. Agora, o que não pode é simplesmente dizer que porque eu tenho uma tentação, porque eu tenho uma dificuldade. Não, o discernimento, tanto para uma vida como para outra, ela é muito necessário. Porque se a vida no celibato é exigente, a vida matrimonial tem muitas exigências também, que não pode ser simplesmente por não conseguir viver na incontinência, mas precisa ser uma abertura para tudo aquilo que são as exigências da vida matrimonial. Apenas que aos casados, nos diz o versículo 10, que a mulher não se separe do marido, que o marido não se separe da sua mulher. E aí segue uma série de explicações a respeito do matrimônio, inclusive com a questão da mulher que se casou com o marido que é pagão, quer dizer, marido que não tem fé. E talvez eu queria me deter nesse ponto, porque é uma problemática não só para aquela época, mas também para os dias de hoje. Muitas vezes a mulher quer viver a fé, se casou com um homem que não tem fé, ou que não tem a mesma fé, ou a mesma intensidade na fé, ou não tem a mesma crença. O ideal era que se casasse com uma pessoa que você pudesse ver a comunhão da fé. Agora, não comete o mal se o homem que você amou, se a mulher que você amou, ela não tem a mesma fé que você. É possível, e eu sou testemunha, que muitas vezes a santidade ela é compartilhada. Ou seja, a mulher é capaz de santificar o seu casamento, mesmo o marido não vivendo as mesmas condições que ela, que é a participação nas coisas de Deus e assim por diante. É possível, sim, desde que a parte que é de Deus não abra mão, desde que a parte que é de Deus viva com intensidade a sua fé. Não abrindo mão também
das responsabilidades da vida matrimonial. Porque aquela coisa de dizer, eu tenho que ir para a igreja, eu vou deixando de lado o matrimônio, as obrigações conjugais. Não, isso não é de Deus também. E por último, eu queria falar apenas, um outro ponto importante do estudo de hoje, o versículo 20. Cada um permaneça no estado ou na profissão em que foi chamado por Deus. Os apóstolos tiveram que deixar tudo para seguir Jesus. Hoje, quem é chamado para uma vocação mais estrita ou restrita, ou uma vocação mais direta, a uma obrigação maior de consagração a Deus, deixa a sua profissão, deixa o seu trabalho para se consagrar naquilo que vai fazer. Mas no geral não é isto não. No geral, quem é casado permanece casado, quem é médico permaneça como médico, quem trabalha como faxineiro permaneça como faxineiro, cada um na condição. Deus não exige que ninguém deixe aquilo que tem para fazer, sobretudo obrigações e responsabilidades, a não ser que seja um chamado muito específico. Para isto, é importante a responsabilidade voltada com discernimento, para que cada um possa cumprir muito bem as suas obrigações. O importante é permanecer fiel, glorificar a Deus, santificar-se naquilo que você faz, quando você dá glórias a Deus por aquilo que você realiza. Que Deus nos abençoe com a força da sua palavra, que renova e faz nova todas as coisas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.